Onde é que nós estamos e o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos na minha segunda casa, na ABI, que tem uma longa tradição de luta em defesa do jornalismo e das liberdades, para celebrar um grande jornalista, aliás, de uma grande família de jornalistas. O pai foi dono de jornal, o irmão mais velho foi outro grande jornalista, e ele, Nelson, foi um estupendo jornalista. Não, e escrevia de qualquer jeito, né? Porque ele escrevia sobre futebol, na crônica A Sombra das Chuteiras Imortais, aí fazia uma outra crônica sobre a vida como ela é, e aí escrevia como mulher, dava consultório sentimental da Mirna, da Susana Fleck. Por que ele escrevia tanto assim? Porque era dura a vida de jornalista, se ganhava muito pouco, se divertia, ganhava pouco, mas trabalhava muito, né? Tem aquela história famosa dele, né? Que ele passou pelo Teatro Rival, tinha uma fila enorme de gente para assistir o Jaime Costa. Ele perguntou, o que é isso? Teatro? Dá tanto dinheiro assim? Vou escrever para o teatro. Fala um pouco da história dele. Ele é de uma família... O pai do Nelson Rodrigues foi um editor de jornal. Ele era jornalista em Pernambuco e sempre mostrou um talento muito grande. Primeiro, para escrever. Segundo, para conseguir dinheiro, para fazer o seu jornalzinho lá do interior. Depois fez em Recife e depois, por questões de ordem política, da política de Pernambuco, que viraram a mesa e ele ficou sem emprego e com uma penca de filhos para cuidar, e a mulher e a família toda. E ele veio para o Rio de Janeiro, veio na frente, e aqui chegou, foi recebido especialmente pelo Olegário Mariano, que o recebeu, que o acolheu, que o hospedou. Então tinha uma casa magnífica, que hospedou primeiramente o pai do Nelson Rodrigues, que fez, as pessoas se esquecem disso, dois dos maiores e mais influentes e mais vendidos, em todos os sentidos da palavra, jornais do Rio de Janeiro. O Cláudio, e a influência do Mário Filho, o irmão mais velho? Ele tinha pelo Mário Filho uma admiração fidelíssima e apaixonada. Ele considerava o Mário Filho um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, de todos os gêneros, inclusive como o grande criador da crônica esportiva. De certa forma, ele tinha razão. E foi, por exemplo, um dos batalhadores para que se desse, como deram, o nome de Mário Filho ao estádio de Maracanã. Tinha uma certa contradição, né, de um reacionário, politicamente, e, ao mesmo tempo, um autor teatral revolucionário, né? O que eu acho é que o Nelson foi, na vida, realmente um reacionário. Ele acreditava realmente mesmo. Ele tinha, quando a gente se encontrava e tal, lá para tomar aqueles lanches na leiteria Bol, ali perto do Largo da Carioca, eu sentava e a primeira pergunta que ele me fazia sempre era essa: você continua achando o Sartre uma besta? Eu nunca achei o Sartre uma besta, mas ele queria que eu dissesse. Acho, Nelson, acho. Eu tinha que concordar, porque senão ele ficava possesso e no dia seguinte escrevia uma crônica da vida como ela é, me pondo numa situação absolutamente embaraçosa. A ditadura militar que durou no país de 64 até 85, um pouco que elegeu Nelson Rodrigues como seu intelectual de plantão, na medida que ele era anticomunista. Mas aí teve um probleminha familiar, porque você, desde jovem, filho do Nelson Rodrigues Filho, era de esquerda. Isso começou a nascer quando eu passei para a faculdade do Fundão de Engenharia. E a gente viveu aquela década de 60 com muita ebulição do movimento estudantil, e as minhas convicções em relação à esquerda foram se formando e se afirmando, e sempre
em contradição com as conversas com o velho. A gente conversava muito, o Hélio Pellegrino, por exemplo, que era um amicíssimo dele, de esquerda, conversávamos muito também, ele também com ele, mas a gente sempre sabia que cada um tinha que respeitar o outro. E eu respeitava o velho, porque o velho era uma pessoa muito especial. É muito difícil você rotular o velho. Ele era anticomunista, sim, ele declarava que era anticomunista. E uma experiência própria, perguntou a um amigo se o partido mandasse matar. O amigo falou que sim, não sei se seria verdade na realidade. Mas a partir daí ele não gostou do comunismo, foi anticomunista. E era uma pessoa, quer dizer, de repente ele foi a favor do governo militar, mas jamais um peteleco numa pessoa presa. Ele dizia, jamais um peteleco numa pessoa presa. Ele elogiava os militares mesmo, assim, na conversa de botequim, na conversa... Não, ele não ele tinha um certo pudor disso, à exceção do Médici, por quem ele teve uma grande simpatia. Então, ele ficava indignado porque ele achava que a ideologia de esquerda, sobretudo quando transposta, quando levada para o teatro, produzia monstrengos, era o festival da burrice, aquelas coisas todas que ele cansou de dizer, né? É, claro. Que não tinha meias palavras, não, né? Não. Não, radicalizava. Então, esse lado do Nelson, Esse lado no qual eles se diziam reacionário e se comportava como chamado tal. de reacionário, ele se dizia reacionário, mas ele sempre foi um homem absolutamente acima, fora do seu tempo, pela qualidade dele, do artista, e por que não, do pensador extremamente brasileiro, numa jogada tão corajosa, tão audaciosa da gente ser o que a gente é. E a reação das plateias? Tudo que contam é verdade mesmo? Não tinha estreia de Nelson sem escândalo. Era uma coisa louca, porque as pessoas se levantavam e diziam protesto em nome da família brasileira, sabe? Outros gritavam, esse homem é um tarado. Mas isso era todo dia. E aí o Joffre, que era jovem nessa época, ele ficava indignado de chamarem o pai de tarado, de maluco, de protestar. Saía pelo teatro afora, porque geralmente o chefe de família se levantava e saía, o filho ia atrás, tinha briga lá fora. Isso foi o tempo todo. O Nelson, ele é, de certa maneira, tirando os exageros, você próprio falou dos exageros nos textos dele, ele é um pouco, vamos dizer, ele é um pouco, até mesmo nas ficções, ele é um pouco documentarista, no sentido que ele é um pouco narrador do real, não é isso? Ou não? Mas é aquele troço dele. Você via no esportivo dele, você via na mesa redonda, que havia, né? Mesa redonda Facite, lembra? Era ótimo. Ele, mano, que ela fazia o personagem. Na mesa. Pois é, e ele fazia o personagem dele. E você fala que ali, ao mesmo tempo, era o cara que dizia do negócio, que ele detestava era o óbvio, que o videotape mente, entende? Então ele via o Fluminense jogar, e a seleção alimentava o jogo para ele. Ele transformava o perna de pau no cracaço. Exatamente. Então ele, jogo para ele, eu tenho a impressão que ele nem chegava direito para ver o jogo. Não chegava. Ele fazia na cabeça, entende? É. Então ele era... O inventor, né? O inventor dele. No realismo ele inventava. Esse lado esportivo dele, fala um pouco sobre isso, esse lado... Torcedor, ele era um apaixonado. Ele era um torcedor nato, porque ele era um radical. Era um radical e, evidentemente, entre o que ele achava do futebol e a realidade do futebol, eram coisas que nem sempre caminhavam no mesmo lado da calçada. Quer dizer, até porque ele era radical, ele era um... Até porque, durante muito tempo, eu descobri que, depois de muito tempo, de ir frequentemente com ele, sentarmos juntos na tribuna de imprensa, eu levava no meu fusquinha e trazia e deixava no Jornal dos Esportes.
Ele não enxergava nada. Foi quando ele descobriu que não enxergava, foi ao oculista, botou os óculos, foi ao Maracanã e disse, rapaz, como a grama é verde. Ele muito ufanista, ele defendia a seleção, ele que falou para o Avelange quem tinha que ser o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha, porque era o João Sem Medo. O Brasil precisava de uma pessoa como o Saldanha. E olha que o Saldanha era comunista, hein? Comunista de carteirinha, amicíssimo dele. O Brasil precisava de uma pessoa como o João Saldanha. Aliás, eu estava no Maracanã com ele, o João Avelange chamou, foi para baixo um pouco na tribuna da imprensa, começaram a conversaram 20 minutos, e em seguida o João Avelange convocou o Saldanha. Porque ele ficou 4 meses escrevendo todos os dias sobre o João. Tinha que ser o João Saldanha, que o Brasil tinha que perder o complexo de vira-lata, e o homem era o João Saldanha, o João Saldanha era o João Saldanha. O homem só não anda de 4, porque morre, e além de morrer, é depositário de uma alma imortal. Então, no meu caso, por exemplo, eu venho de uma guerra, de uma batalha tremenda. Eu nem devia estar aqui, estou aqui porque Deus, em dado momento, pôs a mão na minha cabeça. Você tinha falado que ele entrou e saiu de coma 2 vezes. Você sabe um pouquinho sobre a morte dele? Ele teve um coma do qual ele voltou. Impressionante. Como foi isso? Eu não sei detalhes, mas eu soube que ele esteve do outro lado e voltou para a vida. E contava sobre isso? E falou sobre isso em muitas crônicas. Em muitas crônicas. Tem uma entrevista dele com o Otto Lara que ele diz, jovens, envelheçam. Você nunca viu essa entrevista? Já. Jovens, envelheçam. Ele gostava de ter o seu tempo, assim, bem usado. De insistir bem nessa coisa. Né? Não fazia nenhum esforço para ter menos. Dizia o Otto Lara Rezende, o homem é triste porque morre. Eu digo, não, o homem é triste porque vive. A morte talvez seja, digo, eu acredito nisso, mas talvez seja o nosso grande despertar. O sujeito precisa morrer para despertar.